Capítulo 12. Remando com as asas. Comecei o mês de agosto como se estivesse iniciando uma nova viagem, infinitamente mais animado do que ao deixar a África. Já conhecia bem o barco e suas reações, e estava na mais completa liberdade. Não havia mais um continente me pressionando as costas, mas simplesmente um objetivo a alcançar. Era uma questão de tempo, e com o tempo eu aprendi a lidar. No início, é engraçado, eu relutava um pouco em falar sozinho. Normalmente, o ato de falar consigo mesmo, em voz alta, não é muito bem entendido por eventuais testemunhas. Aos poucos, conversando baixinho e depois em altos brados, eu perdera a vergonha e, ao mesmo tempo, descobrira a mais brilhante forma de fazer as horas passarem rápido. Os dias começaram a flutuar no tempo. Às vezes eu me perdia em assuntos complicados, em tortuosas explicações sobre fenômenos que observava ou terminava em inflamados discursos que eu inventava. Mas no final, sem perceber o sol se aproximar do horizonte, estava rachando de rir. Outros dias não estava disposto a falar, e então cantava. E como guardo pouco as letras das músicas que conheço, inventava letras novas, algumas surpreendentes, outras impublicáveis. O gravador e a caixa de fitas tornaram-se obsoletos, mas não estava de modo algum perdendo o juízo. Sem esses divertidos procedimentos, penso que seria muito difícil manter o bom humor por um período tão longo e com uma atividade perigosamente monótona como a minha. Só comecei a controlar um pouco os exageros dos meus expedientes artísticos quando um lindo dia me surpreendi em plena calmaria, como um doido, imitando a banda de Paraty. A bandinha que nas festas religiosas da cidade, festa do Divino, festa de São Benedito, toca sempre a mesma música, fazendo todos os instrumentos, a cabeça sacudindo, os cabelos voando, bumbo com os joelhos, pratos com os cotovelos, tudo ao mesmo tempo. Os instrumentos de sopro, os remos batendo na água no ritmo da marchinha que tanta saudade me fazia, e de repente um tapa no costado. Impossível, não havia um pingo de vento. Com o mar espelhado, não poderia ser uma onda. Larguei os remos, pus a cabeça junto da água e fiquei paralisado. Um enorme tubarão lentamente se esfregava no casco, com a galha para fora da água, e com sua cauda, a cada passada, dava um tapa na proa. Parecia mais surpreso do que eu, após testemunhar, num dia tão silencioso e tranquilo, tamanho espetáculo musical. Mas não se afastou quando eu me aproximei, como faziam todos os tubarões que vi até então. Tão próximo e de modo tão tranquilo passava, que cheguei mesmo a tocar, com a ponta dos dedos, a parte delgada de sua cauda, que saía da água. Pela primeira vez, durante o dia, eu pude em total segurança analisar frente a frente o ser que mais me preocupava no mar. E não senti medo. Pelo contrário, encarando seu olhar frio e infinito, não vi naquele animal um inimigo, mas um sócio. E me arrependi de uma noite assustado ter pensado em procurar o arpão. Como todos os seres da natureza, ele estava ali, lutando por sua sobrevivência, procurando no meu casco as iscas para o seu sustento. Um pobre coitado tubarão que está condenado a permanecer em eterno movimento para poder respirar, nadando do nascimento à morte, pois, ao contrário dos peixes de estrutura óssea, não possui bexiga natatória e, se parar, irá ao fundo e morrerá asfixiado. Simplesmente não havia sentido em matá-lo, pois sempre haveria outros e mais outros em seu lugar. E, na realidade, ele não estava me ameaçando. Eu sabia por que estava ali, e não o interessava diretamente, e ele não me atraía nem um pouco. Enquanto não resolvesse o problema dos moluscos, no fundo, estava certo de que não teria sossego com os meus esfomeados companheiros, e não seria eliminando-os que eu os afastaria. Continuei olhando seus lentos e perfeitos movimentos e comecei a pensar em como conseguimos ser estúpidos às vezes, em como nos falta o sentido prático da natureza.
No lugar em que me encontrava, onde se sente a vida suspensa por laços tão frágeis, onde a luta pela sobrevivência é contínua e não admite falhas, o respeito à vida atinge uma forma superior. Enquanto o perigoso tubarão se afastava com um ar de superior indiferença, lembrei-me de que havia algum tempo me perguntaram pelo rádio se eu pescava. Eu sempre gostei de pescar, embora não fosse muito brilhante no ramo, mas ali, vivendo num meio tão hostil, jamais a ideia de suprimir uma vida sem necessidade me pareceu tão absurda. Assim como nada seria mais natural do que abastecer-me dos queridos dourados, se tivesse fome e deles necessitasse para sobreviver. Também nada poderia parecer mais incoerente e insensato do que o gesto de pescar por simples curiosidade ou de matar unicamente por reconhecer um animal perigoso sem ao menos ser ameaçado por ele. Especialmente eu, que estava tão bem alimentado e saciado e livre de ameaças totalmente. Lastimei cada peixinho voador que veio cair duro ao chocar-se por acaso com o barco. Que tremendo azar, voando em pleno Atlântico, após escapar de milhares de ataques de gaivotas e dourados, vir bater no minúsculo e inesperado objeto movido a remos. Mas não lastimei os que eram disputados e finalmente devorados. Formidáveis duelos entre dourados que os perseguiam por mar e gaivotas que os atacavam por ar. Impressionantes acrobacias aéreas e manobras aquáticas a que assistia pacificamente remando, faziam-me entender que no mar há um sentido de utilidade e renovação eternos. Os peixes voadores eram as grandes vítimas e talvez, depois do plâncton, o principal elo do ecossistema que eu atravessava. Deles se alimentam todas as gaivotas, a maioria dos peixes e mesmo alguns mamíferos. Nutria uma grande admiração pelos poucos exemplares que alcançavam o tamanho de uma sardinha, pois eram sobreviventes de milhões e milhões de outros pequenos que nunca atingiriam a idade adulta e que andavam voando em pequenos trechos, sempre contra o vento, formando verdadeiras nuvens. Ao atravessar essas nuvens durante o dia, eu perdia no mínimo 15 minutos para remover algumas dúzias de peixes voadores, nunca com mais de 5 centímetros cada um, e que se enfiavam nos cantos mais impossíveis. E se não fizesse, eu teria exata certeza de estar remando numa peixaria, tão forte era o cheiro deles. Na verdade, eles não são voadores, mas planadores. Suas asas, digamos assim, só servem para o planeio, e o que os impulsiona é uma incrível vibração da cauda, ainda dentro d'água. É por essa razão que só decolam contra o vento. Os dias de calmaria eram fatais para suas acrobacias aéreas. No domingo, 5 de agosto, completava a 8ª semana no ar. Finalmente eu passei a metade da distância entre o ponto de partida e a costa do Brasil. Meio Atlântico estava cumprido. E decidi, após o expediente, fechar para o balanço. Esse tinha sido um momento ansiosamente aguardado. Até então eu contava as frações da viagem. 1/5, 1/4, 1/3, mas agora era diferente. Metade! Devia me sentir na descida final. Mas, infelizmente, não havia descida nenhuma à minha frente, só o mar. Percebi que só estaria na reta final quando realmente estivesse ganhando latitude e indo para o sul. Até então, em nenhum dia eu deixaria de ir para o norte. Estava acima de Salvador e deveria continuar subindo por talvez mais uma semana. Estava assim feliz, porque após tanto tempo e metade do meu sonho realizado, ao invés de cansado ou desesperado para chegar, estava animado e extraordinariamente mais disposto do que quando partira de Lüderitz. Sempre pensava em chegar, mas de uma forma distante e vaga. Agora as coisas mudavam. Em vez de contar as milhas que já cumprira, contaria as que faltavam. Era muito diferente. Do ponto de vista técnico, a metade era ainda mais importante. Pude, enfim, avaliar a precisão logística na preparação dos equipamentos e suprimentos. Água, alimentos, gás,
Havia ainda com sobra para concluir a outra metade. Peças de reposição, oficina, farmácia, intactas. Quebras de material, desgaste, não havia. Fantástico! Tudo exatamente como previra, até mesmo um pouco melhor. A saúde estava perfeita, nenhum incidente, nem mesmo espinha, furúnculo ou qualquer tipo de problema com a pele, olhos ou sistema digestivo, tão comuns em longas permanências no mar. A única coisa que ainda me incomodava eram os calos nas mãos e os que, apesar da almofadinha, ainda tornavam tão penoso o ato de sentar. Para esses, o uso constante da roupa de borracha foi a solução mais confiável, e para as mãos encontrei uma saída genial. Em vez de cuidar dos calos, comecei a cuidar dos remos. Apliquei uma cobertura de esparadrapo sobre os ásperos punhos de borracha e o problema foi definitivamente resolvido. Os imensos calos, que ao secar e rachar me impediam de abrir as mãos, simplesmente sumiram. Mas a mais extraordinária emoção foi a certeza de que eu seria perfeitamente capaz de repetir o que fora feito até então. Distante de qualquer ponto, 2 eternidades me separavam da terra. Uma que deixava para trás, árida e assustadora. Outra que ganhava pela frente, maravilhosamente clara e azul. Sem dúvida, muitas surpresas ainda me aguardavam. Mas diante dos apuros por que passara, nada poderia ser tão difícil. Situações que por nada no mundo enfrentaria novamente. No mar? Não. No mar tudo ia bem. Mas ainda em terra, quando tinha o mar pela frente, as coisas eram diferentes. A nervosa despedida no Armazém 19, em Santos, não me saía da cabeça. O terrível cheiro de fertilizantes no porto, os poucos amigos indo embora, meu pai, o Jaques, os primos Roberto e Carlos, a querida Kate e a maravilhosa Flora, com a voz trêmula, tentando me dar os últimos conselhos sobre a alimentação. As 2 barradas no portão, pois ao contrário dos portos, em quase todos os lugares do mundo, em Santos não é permitida a entrada de mulheres. Estava, posso confessar agora, morrendo de medo, apavorado, e não podia dizer uma única palavra àquelas pessoas queridas, pois as mataria também. Medo que guardei em segredo, no Santiago, na África, em Lüderitz, até o dia em que pus os remos na água. Um medo que não pude dividir com ninguém. Embora todos estivessem ao redor, nunca me senti tão só. Nunca. Estava caminhando numa direção oposta e desconhecida, indo contra a corrente, desafiando os que duvidavam e me afastando aos poucos daqueles tão poucos também que acreditavam em mim. Passados 2 meses de tantas histórias, comecei a pensar no sentido da solidão, um estado interior que não depende da distância nem do isolamento, um vazio que invade as pessoas e que a simples companhia ou presença humana não podem preencher. Solidão foi a única coisa que eu não senti depois de partir. Nunca, em momento algum. Estava assim, atacado de uma voraz saudade, de tudo e de todos, de coisas e pessoas que há muito tempo não via. Mas a saudade às vezes faz bem ao coração. Valoriza os sentimentos, acende as esperanças e apaga as distâncias. Quem tem um amigo, mesmo que um só, não importa onde se encontre, jamais sofrerá de solidão. Poderá morrer de saudades, mas não estará só. À medida que o tempo passava e a linha pontilhada na Carta do Atlântico avançava em direção ao Brasil, em vez do peso do isolamento, eu senti o conforto e o apoio de pessoas que eu sabia estavam junto comigo, lado a lado, torcendo, rezando ou mesmo arrancando os últimos fios de cabelos de preocupação. E isolado também não estava. Ao redor tudo era sinal de vida. Gaivotas e aves marinhas de todo tipo, as ondas com quem eu discutia, pilotos e fiéis dourados aumentando dia a dia. As imensas e amáveis baleias e mesmo os desagradáveis tubarões me faziam companhia. E, acima de tudo, havia o rádio e a formidável corrente de solidariedade que os colegas radioamadores mantinham acesa na ponta de suas antenas. Tudo menos solidão.
O grande problema de estar sozinho era não ter com quem reclamar das coisas que não iam bem. Quantas vezes não me peguei resmungando, tentando pôr a culpa em alguém porque meu travesseiro não funcionava direito ou porque não tinha acertado o macarrão. No fundo, sabia que foi uma sábia decisão não embarcar um companheiro. É muito difícil conviver num ambiente tão apertado e é praticamente impossível conciliar hábitos diferentes por tanto tempo sem declarar conflito armado. Às vezes, dava graças a Deus por estar só e, num momento difícil, poder decidir com calma e sem pressões. Assim como nas boas horas o lado positivo das pessoas se soma, nas horas negras o lado negativo se multiplica, criando pânico e trazendo às vezes perigo maior do que a própria situação. Um segundo tripulante não teria durado muito tempo a bordo. Em pânico, quase entrei quando, por um inexplicável descuido, perdi o calção e constatei que era o único que possuía. A 9ª semana começou com uma operação geral de consertos e reformas. 2 tanques pequenos de água doce, com 40 litros cada, já estavam secos, e foi possível distribuir melhor o peso, transferindo a água dos restantes através do sistema de bombas e válvulas. O radinho Sony, no qual ouvia as notícias e o programa do Paulo Giovanni, era o único que não permanecia fechado na sala de comunicações. A caixa estanque, onde estava o rádio principal, um SSB e 2 aparelhos VHF, e após tantos respingos de água salgada e jatos de vapor de panela de pressão, resolveu não mais funcionar. Desespero geral a bordo. O radinho tornara-se um amigo importante. Através dele, eu fazia semanalmente a correção dos segundos do cronômetro de navegação, ouvindo top horário em frequências que não podia captar com o rádio principal. Eu não podia deixá-lo morrer depois de tantas alegrias que passamos juntos. Munido de meus rudimentares conhecimentos de eletrônica, de ferramentas de relojoeiro e sem controlar a curiosidade, realizei uma verdadeira autópsia em seu complicado interior. Circuitos impressos por todo lado, mecanismo digital, microprocessador, memórias, mas nada de funcionar. Resolvi admitir a minha ignorância e, antes de baixá-lo ao túmulo, fiz uma lavagem completa com álcool. E milagre, funcionou! Eu trazia ao pescoço uma correntinha de ouro com uma cruz que pertencia à mãe de minha amiga Laura, Dona Natália, que tinha uma nobre missão: retornar. Era linda e eu gostava muito de tê-la ao peito. Na terça-feira, no escuro, ao sair para o trabalho, em pé, com o barco balançando e desajeitadamente tentando vestir a roupa de borracha, sem querer arranquei a correntinha que caiu em alguma parte. No mar, talvez. Remando, com um buraco no coração até o nascer do dia, quase morri de alegria quando a encontrei pendurada na base da antena de VHF, com a cruz e tudo. Que festa! Guardei-a num cantinho até a hora do almoço, quando saí atrás do mini alicate na caixinha de ferramentas. Foi um trabalho difícil, num lugar que balança tanto, mas digno de um mestre ourives. A correntinha não saiu mais do pescoço. O barco andava bem e o mar também, mantendo um rumo menos apertado em relação às ondas e subindo rapidamente para o norte. A cada dia melhorava a média de milhas percorridas. Caso o vento se mantivesse naquela direção, sudeste, e não mais insistisse pelo sul, alcançar o Brasil antes de completar os 109 dias previstos não seria impossível. Em 9 de agosto, completei 60 dias e batia mais um recorde de trabalho, 52 milhas em 24 horas. Obrigado, correntes! Mas no dia seguinte, segundo mês da partida, veio o pagamento. Sumiram as ondas que me empurravam, o vento parou e tudo que consegui foram míseras 26 milhas. Como prêmio de consolação, presenteei-me com a audição de uma fita que a Laura gravara, muitos meses antes, com a recomendação expressa de só ser ouvida no meio do Atlântico. Eram mensagens de sua família e de um monte de amigos. O Luciano, profético, o Dr. Hermínio, as previsões políticas do Lua,
as óperas do Luiz, advertências da Irene e da Celina e até mesmo Tulum, o cachorro maluco do Beto, estavam na fita. Ouvi atento, às vezes eu ria muito. Voltei à fita, ouvi novamente, muitas vezes. Creio que jamais aquelas pessoas poderiam imaginar o significado, a importância, a emoção daquelas poucas palavras nos meus ouvidos. O mar voltou ao normal e o tempo encobriu-se. As chuvas tornaram-se frequentes, mas, como sempre, nunca chegavam a proporcionar um banho. As nuvens pesadas que corriam para o horizonte e o sol, que por tantas semanas andou escondido, me alertaram para um problema importante: as baterias e o sistema de energia. Eu dispunha de uma extensa lista de equipamentos eletroeletrônicos cujos itens principais eram o rádio transmissor, um poderoso devorador de baterias, e o sistema de iluminação e sinalização. Havia ainda o gravador, o receptor, 2 carregadores para os rádios VHF, a calculadora, iluminação da bússola e luzes de emergência. Tornara-me um guloso consumidor de eletricidade. E todo esse sistema dependia de 2 grupos de baterias que eram recarregadas por painéis solares. Equipamento simplesmente perfeito. Os painéis carregavam as baterias e produziam toda a eletricidade de que necessitava com a luz do sol. Embora desde o começo muitos técnicos, por pura ignorância, me desaconselhassem o uso desses painéis fotovoltaicos, eu sabia que eles constituíam a única solução para o meu problema. Não seria totalmente impossível fazer um pequeno gerador para carregar as baterias, mas rebocar um petroleiro de combustível para fazê-lo funcionar por tanto tempo, ou transformar meu barquinho num posto de gasolina, soava no mínimo ridículo. Assim como trazer um pequeno motor, como alguns mais apressados me aconselharam. Para ir onde? Um motor não me serviria para absolutamente nada sem estar com pelo menos 1 tonelada de combustível no tanque. Houve mesmo quem insistisse em que eu pedalasse 4 horas diárias numa bicicleta acoplada a um alternador e assim produzisse energia, como se não bastasse remar o dia todo ou como se fosse possível transformar o barco numa academia de ginástica com balanço do mar. O que eu não podia imaginar é que os painéis pudessem ser tão eficientes. Uma vez que dependiam da luminosidade para gerar energia elétrica, que era armazenada nas baterias, pensei que teria problemas no caso de períodos prolongados de tempo encoberto. Nada disso. Mesmo nos dias nublados, o rendimento com a simples claridade do dia era surpreendente. E, sobretudo, quando havia mormaço, acompanhava pelo miliamperímetro o incrível aumento de rendimento. Estava com 2 painéis, quando, na verdade, necessitaria apenas de meio para suprir minhas necessidades. Um exame na bateria principal com densímetro apagou minhas preocupações. Estado de saúde ótima, carga plena. Deliciosa sensação gerar energia com a luz do sol. Eternamente, sem ruídos, sem contas de luz. Após 2 dias sem tocar no sextante, a 15 de agosto plotei a mais emocionante posição na carta do Atlântico. Ultrapassei a dobra central da carta e tive que virá-la. E com régua, lápis e compasso, marquei orgulhoso a primeira posição do outro lado da carta, o lado em que estavam impressos os contornos da costa do Brasil. Contemplava maravilhado, naquele papel à minha frente, acidentes geográficos que eu já conhecia. Atol das Rocas, Fernando de Noronha, Abrolhos, águas já navegadas próximo à costa ou a planilha abissal de Pernambuco, com profundidades superiores a 5.000 metros, sobre a qual estaria brevemente flutuando. A cobrinha de pontos continuava crescendo. O caminho percorrido era imenso. Peguei no sono, quase hipnotizado pela carta, e por um triz não provoquei um incêndio com a velinha que ficara acesa. Descobri que, enchendo-a com cera picada de uma vela de 7 dias, que não funcionava muito bem, a velinha amarela do Hermann era uma fonte de luz interminável, desde que eu não me distraísse. Na manhã seguinte, durante o primeiro intervalo de trabalho, de 10 minutos, enquanto preparava um lanche voador,
ouvi no programa de rádio uma notícia que me impressionou profundamente. A plataforma de petróleo da Petrobras, em Chova, se incendiara e durante o abandono, com as pessoas tomadas de pânico, uma das baleeiras de salvatagem desprendeu-se dos cabos ao iniciar a descida, despencou no mar e perto de 30 pessoas haviam morrido. Fiquei chocado, pois as formas do meu barco, estudadas com o engenheiro Fúria, também foram inspiradas em estudos que fizemos em dezenas de tipos de botes de salvatagem, em especial nas baleeiras de petróleo. Embarcações extremamente seguras que devem resistir ao fogo, a quedas de grande altura, a capotagens no mar e ao afundamento. Os seus requisitos de segurança eram muito próximos dos que definiríamos para o nosso projeto. E percebemos que muita coisa poderia ser não só aproveitada, como aperfeiçoada na lâmpada. O acidente de Anchova me tocou de perto. Senti na carne que, para evitar desastres no mar, ainda mais importante do que equipamento adequado de segurança, é imprescindível dominar o pânico. E isso só pode ser feito quando se adquire confiança, com treinamento, adestramento e muita paciência, antes de que as coisas aconteçam. Se me tivesse descontrolado um só momento nos difíceis dias do início da viagem, seguramente não estaria do outro lado da carta do Atlântico. Voltei ao trabalho, desta vez apertando um pouco o ritmo e forçando a proa para o sul. Cada vez que entrava em acordo com as comadres, uma perdida surgia por trás e me molhava. Lutando contra as ondas para manter o rumo que desejava e prestando atenção para não levar um golpe dos remos no peito, quase não percebi uma gaivota estranha, pairada no céu, me acompanhando em cada movimento. O que faria ali em cima, me observando com tanta precisão? Que vista fantástica deveria ter, poucos metros acima, e um horizonte tão maior que o meu. Totalmente negra e muito maior do que todas as que eu já vira. Era linda, não movia 1 milímetro sequer a ponta das asas. Simplesmente se sustentava no vento. Imaginei-me visto de cima. O que pensaria uma ave tão perfeita ao encontrar tão estranho e desajeitado ser entre as ondas, debatendo-se com as asas dentro da água? De fato, diante de formas tão finas e aerodinâmicas, de um conjunto tão harmonioso de equilíbrio e movimento, nada poderia parecer tão inadequado e impróprio para cruzar o oceano que um ser humano movido pela força de seus braços e arrastando um par de madeiras na água. Mas a águia negra, como eu a chamaria mais tarde, em seu elegante e impecável voar, quase